Escatologia, as 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel. A profecia mais importante do livro de Daniel é a que está no capítulo 9. Por quê? Porque revela o futuro da nação de Israel. Porque inclui também o período da igreja aqui na terra. Como um parênteses na história. Mas isso nós veremos no decorrer do estudo em pauta. Podemos afirmar que esta profecia é o futuro de Israel no plano de Deus. Por que esse assunto é importantíssimo? Porque, se não entendermos bem a profecia das 70 semanas, tampouco entenderemos o sermão profético de Mateus 24, e nem o livro de Apocalipse, uma vez que exata profecia abrange esses dois. Quase todo o livro de Apocalipse, capítulos 6 a 22, é apenas uma aplicação da profecia preditiva das 70 semanas de Daniel. Em outras palavras, Deus deu a Daniel um quadro geral dos eventos futuros relacionados com Israel, e a João, no Apocalipse, Deus deu detalhes desses eventos. Esta é uma das belezas da palavra de Deus, quando ele discorre para o futuro. Nenhum outro jamais poderia fazer tal coisa, pois a onisciência é um dos atributos exclusivos de Deus, e nos mostra também a veracidade da Bíblia, pois muitos fatos preditivos dessa profecia já se cumpriram. O estudo desta profecia torna-se mais edificante e empolgante quando consideramos que estamos vivendo agora no tempo do fim, de que falou o profeta Daniel em Daniel 8, 17 e 19, Daniel 10 e 14, Daniel 12 e 4. O cenário histórico da profecia, Daniel 9, 1 e 2. Daniel 9, 1 e 2. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Versículo 2: No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos, de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Explicando. Versículo 1: No ano 1º de Dário, isso teve então lugar após, Daniel 5 e 31. Estava chegando o final dos 70 anos de cativeiro do povo judeu. Versículo 2: Eu, Daniel, entendi pelos livros. Daniel possuía uma biblioteca, cujos livros ele estudava, e entre esses estavam os da Bíblia de então. Daniel menciona aqui, no versículo 2, as profecias de Jeremias. Hoje podemos ter mais conhecimentos ainda, porque dispomos de livros das Escrituras como o Apocalipse, que ele não tinha. A profecia de Jeremias, mencionada diz. Jeremias 25, 11 e 12, e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Versículo 12, acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a da terra dos caldeus, farei deles um deserto perpétuo. Jeremias 29 e 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Esse rei de que fala a profecia já fora castigado. Então Daniel chegou à conclusão que já estava no tempo para terminarem as assolações de Jerusalém, a qual continuava destruída. 2. A oração de Daniel. Daniel 13 e 19. Daniel era homem de oração e jejum.
Certamente temos aí uma das razões porque sempre permaneceu firme na fé, vivendo e trabalhando nas alturas palacianas sem se corromper. Davi deu o mesmo testemunho no Salmo 18:33, e me firmou nas minhas alturas. Deus pode guardar o crente nas altas posições, sejam quais forem que venha a ocupar. Muitos crentes, ao subirem nesse sentido, infelizmente começam a descer espiritualmente. O caminho certo nesses casos é o da oração e da palavra, como fez Daniel. Uma coisa tocante nesta oração de Daniel 9:13-19, é o fato de ele confessar os pecados da sua nação como se fossem os seus. Dessa forma Daniel identificou-se com o seu povo. Daniel 9:5, pecamos, e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel sabia conjugar os verbos bíblicos na primeira pessoa. 3. Um anjo na missão da resposta à oração. Daniel 9:20-23. Daniel 9:21. Estando eu, digo, ainda falando na oração, do varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Daniel não chegou a concluir a sua oração. A resposta divina veio antes da sua conclusão. Deus mobilizou um dos anjos mais proeminentes para isso, Gabriel. Por que mais proeminente? Porque o anjo Gabriel declarou que seu local de permanência é na presença de Deus. Lucas 1:19. E, respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. A sublime missão do anúncio do nascimento do Senhor Jesus foi-lhe confiada, bem como a do seu precursor, João Batista, Lucas 1:11-22, Lucas 1:26-38. Daniel 9:21, veio voando rapidamente. Anjos são seres celestiais que se deslocam com rapidez incrível, além da concepção da mente humana. Os anjos santos são liderados por Miguel, o arcanjo, isto é, o chefe dos anjos. Os anjos maus, decaídos, são chefiados por Lúcifer, o arcanjo que pecou e revoltou-se contra Deus. Daniel 9:21, tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Os judeus tinham 2 sacrifícios diários contínuos. A. Pela manhã. B. E à tarde. O sacrifício da tarde era oferecido no crepúsculo, isto é ao pôr do sol, Êxodo 29,4 e 8. É uma boa coisa começar e terminar o dia com oração. Daniel 23, porque és muito amado. Que maravilha da graça de Deus, e do seu amor, ser amado no céu. 470 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Daniel 9:24. Circunstâncias e observações sobre a profecia das 70 semanas. A. Findaram-se os 70 anos e não ocorria o repatriamento dos judeus. Daniel 9:2, Jeremias 25, 11 e 12. 29:10. B. Porque 70 anos de cativeiro e nem mais nem menos. Tratava-se de disciplina de Israel por quebra deliberada dos preceitos divinos execrados em Levíticos 25,13-5, 26:14, 33:35, Crônicas 36 e 21. O cativeiro de Judá foi,
em grande parte, fruto da desobediência dos judeus quanto às palavras do Senhor, acima exaradas. Vemos na passagem de Levíticos que Deus determinou a observância de um ano sabático, ou de descanso, quando a terra descansava. Isso devia ser observado cada 7 anos. Ora, durante os quase 500 anos que vão da monarquia de Israel ao seu cativeiro, eles não cumpriram o preceito do Senhor. Resultado: Deus mesmo fez a terra repousar, mantendo seus maus inquilinos fora por 70 anos. Ora, 70 anos é o total de anos sabáticos ocorridos no espaço de 490 anos. Segundo Crônicas 36, 20 e 21, e os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até ao tempo do reino da Pérsia. Versículo 21. Para que se cumprisse a palavra do Senhor, pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Deus lida muito bem com pessoas e nações que quebram as suas leis, mesmo as civis, como esta que acabei de mencionar. As 70 semanas da profecia em foco, Daniel 9, 24 e 27, são semanas de anos, não de dias. Eis o porquê disso. 1. O original não diz semana, e sim setes, 70 setes. Quando se trata de semana de dias, como em Daniel 10, 2 e 3, é acrescentado, em hebraico, a palavra para dias, yamim. 2. É bíblica a expressão semana de anos. Ler Levíticos 25 e 8, não. 14 e 34, Ezequiel 4 e 7. Aplicação prática de uma semana de anos, Gênesis 29, 20 e 27. 3. Os 6 ditosos eventos preditos a respeito de Israel, em Daniel 9 e 24, ainda não se cumpriram. 4. Em Daniel 9 e 27, por ocasião da última das 70 semanas, a Bíblia diz. Daniel 9 e 27. E ele fará firme aliança com muitos por uma semana. É algo ridículo um pacto entre nações por uma semana de dias, quando somente o protocolo e as celebrações muitas vezes tomam mais de uma semana. A autenticidade desta profecia, Daniel 9, 24 e 27, foi atestada por Jesus, em Mateus 24 e 15, onde ele mostra que a última das 70 semanas é ainda futura, uma vez que o fato ali citado por Jesus ainda não ocorreu depois que ele proferiu aquelas palavras. 5. A divisão das 70 semanas em 3 grupos. Versículo 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, já as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26, e, depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Versículo 27, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador.
A leitura acima efetuada mostra que as semanas estão divididas em três grupos. Sendo semanas de anos, totalizam 490 anos. Os três grupos são: A. 1 de 7 semanas. B. 1 de 62 semanas. C. E 1 de 1 semana. Comparando-se Apocalipse 12, 6 com 3 e 5, vê-se que o ano bíblico ou profético é de 360 dias, pois 1260 dias dá 42 meses de 30 dias. Também em Gênesis 7, 11, 8 e 4, temos a expressão 5 meses e em Gênesis 7, 24 e 8 e 3, vemos que esses 5 meses equivalem a 150 dias, ou seja, 5 meses de 30 dias, o que significa anos de 360 dias na Bíblia. O calendário religioso de Israel era lunar. A lua nova marcava o início dos meses, sendo essa uma ocasião festiva. Esse ano era de 354 dias, mas nos fatos gerais e nas profecias era arredondado para 360 dias. O calendário solar é posterior, e é relacionado com as estações do ano. O primeiro grupo de semanas, 7 semanas ou 49 anos. Daniel 9 e 25. Esse período começaria com a expedição do decreto de reconstrução de Jerusalém, o qual foi baixado em 45 AC por Artaxerxes Longímano, de acordo com as maiores autoridades no assunto. Em Neemias 2, descreve a ocasião desse decreto, que Neemias foi comissionado pelo rei para dar cumprimento a esse ato. De acordo com a profecia em estudo, no fim dos 49 anos a cidade de Jerusalém estaria reconstruída, ano 397 AC. Houve 2 decretos ligados à reconstrução de Jerusalém, que muitos estudiosos da Bíblia confundem. Um em 457 AC, de embelezamento do templo e restauração do culto, a cargo de Esdras, 7. O outro foi o da reconstrução dos muros e, portanto, da cidade, a cargo de Neemias. É deste que estamos tratando. Foi baixado o ato em 445 AC. A partir daí, começaria a contagem das 70 semanas proféticas. B. O segundo grupo de semanas, 62 semanas ou 434 anos, Daniel 9, 25 e 26. Nesse período surge o Messias e é morto. A cidade de Jerusalém é destruída e há guerras até e fim. Os 434 anos vão de 397 AC, até os dias da morte de Jesus Cristo. D. Por que 70 anos de cativeiro e nem mais nem menos? Tratava-se de disciplina de Israel por quebra deliberada dos preceitos divinos execrados em Levíticos 25,13,5, 26:14, 33:35, Crônicas 36 e 21. O cativeiro de Judá foi, em grande parte, fruto da desobediência dos judeus quanto às palavras do Senhor, acima exaradas. Vemos na passagem de Levíticos que Deus determinou a observância de um ano sabático, ou de descanso, quando a terra descansava. Isso devia ser observado cada 7 anos. Ora, durante os quase 500 anos que vão da monarquia de Israel ao seu cativeiro, eles não cumpriram o preceito do Senhor. Resultado: Deus mesmo fez a terra repousar,
mantendo seus maus inquilinos fora por 70 anos. Ora, 70 anos é o total de anos sabáticos ocorridos no espaço de 490 anos. Segundo Crônicas 36, 20 e 21. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até ao tempo do reino da Pérsia. Versículo 21. Para que se cumprisse a palavra do Senhor, pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Deus lida muito bem com pessoas e nações que quebram as suas leis, mesmo as civis, como esta que acabei de mencionar. As 70 semanas da profecia em foco, Daniel 9, 24 e 27, são semanas de anos, não de dias. Eis o porquê disso. 1. O original não diz semana, e sim setes, 70 setes. Quando se trata de semana de dias, como em Daniel 10, 2 e 3, é acrescentado, em hebraico, a palavra para dias, yamim. 2. É bíblica a expressão semana de anos. Ler Levíticos 25 e 8, não. 14 e 34, Ezequiel 4 e 7. Aplicação prática de uma semana de anos, Gênesis 29, 20 e 27. 3. Os 6 ditosos eventos preditos a respeito de Israel, em Daniel 9 e 24, ainda não se cumpriram. 4. Em Daniel 9 e 27, por ocasião da última das 70 semanas, a Bíblia diz. Daniel 9 e 27. E ele fará firme aliança com muitos por uma semana. É algo ridículo um pacto entre nações por uma semana de dias, quando somente o protocolo e as celebrações muitas vezes tomam mais de uma semana. A autenticidade desta profecia, Daniel 9, 24 e 27, foi atestada por Jesus, em Mateus 24 e 15, onde ele mostra que a última das 70 semanas é ainda futura, uma vez que o fato ali citado por Jesus ainda não ocorreu depois que ele proferiu aquelas palavras. 5. A divisão das 70 semanas em 3 grupos. Versículo 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, já as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. A leitura acima efetuada mostra que as semanas estão divididas em três grupos. Sendo semanas de anos, totalizam 490 anos. Os três grupos são: A. 1 de 7 semanas. B. 1 de 62 semanas. C. E uma de uma semana. Comparando-se, Apocalipse 12, 6 com 3 e 5, vê-se que o ano bíblico ou profético é de 360 dias,
pois 1260 dias dá 42 meses de 30 dias. Também em Gênesis 7, 11, 8 e 4, temos a expressão 5 meses e em Gênesis 7, 24 e 8 e 3, vemos que esses 5 meses equivalem a 150 dias, ou seja, 5 meses de 30 dias, o que significa anos de 360 dias na Bíblia. O calendário religioso de Israel era lunar. A lua nova marcava o início dos meses, sendo essa uma ocasião festiva. Esse ano era de 354 dias, mas nos fatos gerais e nas profecias era arredondado para 360 dias. O calendário solar é posterior, e é relacionado com as estações do ano. O primeiro grupo de semanas, 7 semanas ou 49 anos. Daniel 9 e 25. Esse período começaria com a expedição do decreto de reconstrução de Jerusalém, o qual foi baixado em 45 AC por Artaxerxes Longímano, de acordo com as maiores autoridades no assunto. Em Neemias 2, descreve a ocasião desse decreto, que Neemias foi comissionado pelo rei para dar cumprimento a esse ato. De acordo com a profecia em estudo, no fim dos 49 anos a cidade de Jerusalém estaria reconstruída, ano 397 AC. Houve 2 decretos ligados à reconstrução de Jerusalém, que muitos estudiosos da Bíblia confundem. Um em 457 AC, de embelezamento do templo e restauração do culto, a cargo de Esdras, 7. O outro foi o da reconstrução dos muros e, portanto, da cidade, a cargo de Neemias. É deste que estamos tratando. Foi baixado o ato em 445 AC. A partir daí, começaria a contagem das 70 semanas proféticas. B. O segundo grupo de semanas, 62 semanas ou 434 anos. Daniel 9, 25 e 26. Nesse período surge o Messias e é morto. A cidade de Jerusalém é destruída e há guerras até o fim. Os 434 anos vão de 397 AC, até os dias da morte de Jesus Cristo. Daniel 9:25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, já as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. 1. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Aqui temos a indicação do tempo em que começaria a primeira semana. Essa ordem ou decreto, como já falei, Neemias 2 e 1, foi entregue a Neemias para sua execução no ano 445 AC. 2. Até o Messias, 7 semanas e 62 semanas. Isso totaliza 69 semanas de anos, ou seja, 483 anos. É o tempo que vai da reconstrução de Jerusalém pelos repatriados até a morte e ascensão do Messias. Daniel 9:26. E, depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais, e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Há 62 semanas. A isso acrescentem-se mais as 7 semanas do Daniel 9:25, como que perfaz 69 semanas até a morte e ascensão de Jesus. D. Será tirado o Messias.
Ó morto ungido, Ara, vamos ler, Isaías 53:8, onde isso é mais bem explicado. Isaías 53:8. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Sei, e não será mais. E já não estará, Ara, vamos ler, Mateus 23:39. Mateus 26:39. Porque eu vos digo que, desde agora, me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Jerusalém foi destruída no ano 70 DC. O povo que a destruiu foi o romano. Logo, de acordo com as palavras deste versículo, é de área do antigo Império Romano que deve proceder o futuro anticristo. Essa área incluía a Grécia, que era parte do dito império, bem como os demais territórios situados em todo o contorno do Mar Mediterrâneo. E o seu fim, isto é, o fim da cidade, Jerusalém, e seu santuário, ó templo. Isso fala de sua destruição no ano 70 DC, a qual já me referi. F. Será como num dilúvio. Isto é, será irresistível e esmagador, assim como foi quando Tito, o general, arrasou a cidade e o povo, com suas tropas. G. E até o fim haverá guerra. Esse tempo indefinido entre as semanas 69ª e 70ª não é contado como parte delas, como está bem claro mediante o exame dos versículos 26 e 27. Tal tempo não determinado, até o fim, já vai para 2000 anos. É esse tempo em que a igreja está sendo constituída, edificada, e preparada para ser arrebatada da terra para o céu. Os eventos desse tempo não concernem a teu povo e tua santa cidade, isto é, de Daniel. Porque o tempo chamado até o fim, situado entre a 69ª e a 70ª semana não é contado quanto a Israel. E pelo fato de Israel durante esse tempo estar fora de sua terra, o que ocorreu após o ano 70 DC, até 1948. Mas o certo é que há ainda muitos milhões de judeus fora da Palestina. Desolações são determinadas. Os tempos do fim serão caracterizados por guerras e suas misérias. Daniel 9:27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. 5 coisas terão lugar durante a última semana, os 7 anos de ascendência do Anticristo. O Anticristo fará uma aliança de peso com os judeus por 7 anos. Note as palavras da profecia: fará firme aliança. A aliança ele, ó Anticristo, a quebrará no meio da semana, isto é, decorridos 3 anos e meio. C. A grande tribulação terá início sobre Israel, sobre a asa das abominações virá o assolador. D. O Anticristo dominará até que a destruição se derrame sobre ele. D. Cristo aparecerá para destruir o Anticristo e suas hostes, livrando assim Israel da destruição total quando toda a esperança de salvação estiver perdida, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele.
Isso ocorrerá na Batalha do Armagedon. Ver estudo sobre o arrebatamento da Igreja a Israel, o relógio escatológico de Deus. Observações sobre o versículo 27. Daniel 9 e 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. A ele. Trata-se do Anticristo. B. Fará firme aliança. Deve ser uma falsificação do divino concerto prometido por Deus em Jeremias 31 e 33. C. Com muitos. Uma referência ao povo de Israel, já reunido em sua terra. D. Por uma semana. É a última das 70 semanas proféticas, que terá lugar na terra, após o arrebatamento da Igreja. E, na metade da semana. Isto é, após 3 anos e meio, ler Daniel 7, 24 e 25, Apocalipse.11 e 2 e 3 de 12, 6, 14, 3 e 5. Nos últimos 3 anos e meio ocorre a grande tribulação propriamente dita, de que falou Jesus em Mateus 24. Disso também se ocupa o livro de Apocalipse, nos capítulos 11 ao 18. F. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Isso demonstra que o Templo de Jerusalém estará então reconstruído. Disso faliu Jesus em Mateus 24 e 15b, está no lugar santo. Ver também 2 Tessalonicenses 2 e 3 e 4. G. Sobre a asa das abominações. Esta expressão é de muito difícil interpretação. O termo abominação muito usado na Bíblia para significar ídolos. Comparando-se às passagens de Daniel 11 e 31, de 12 e 11 e Mateus 24 e 15, vê-se que se trata de um ídolo que será colocado no lugar santo do templo, que estará então reconstruído. Outras passagens que falam da reconstrução do templo são 2 Tessalonicenses 2 e 4 e Apocalipse 11 e 1, 2. H. Virá o assolador. Uma referência ao Anticristo. E, até que a destruição, que está determinada se derrame sobre ele. Essas palavras da profecia referem-se à derrota total e completa do Anticristo e seus exércitos confederados, ao descer Jesus em glória sobre o Monte das Oliveiras, conforme está registrado em Zacarias 14 e 1, 5, Mateus 24 e 30, Atos 1 e 11, Apocalipse 19 e 11, 16. Sim, a última semana culminará com a vinda de Jesus em glória com todos os seus santos para socorrer Israel, destruir a besta e seus exércitos, e julgar as nações. Virá em seguida o milênio, que será uma preparação do mundo por 1000 anos, sob o governo de Cristo, seguindo-se o juízo final ou do grande trono branco, e o perfeito estado eterno, conforme 1 Colossenses 15, 24 e 25. Depois, virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Versículo 25. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Apocalipse 20, 5 e 6. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 6.
Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. É com o milênio que terá início o cumprimento das 6 bênçãos de Deus sobre Israel, preditas no versículo 24 da profecia que acabamos de estudar. Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o Santo dos Santos. Ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém.